Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço aqui para você se inscrever no nosso canal, deixar o like para esse episódio, mesmo antes de assistir, você vai gostar, eu tenho certeza. E nos siga em todas as redes sociais, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram e no TikTok. Pela primeira vez vamos à Europa e pela primeira vez é para falar de um colosso do futebol de seleções. Estamos falando da segunda maior seleção do futebol, a verdade é essa. Agora, apesar da gente estar falando de uma tetracampeã mundial, os últimos 12 anos, desde o último título, foram bem complicados para essa equipe. Eles vêm de 2 eliminações na fase de grupos, algo que nunca tinha acontecido até 2018. Mas eles tiveram um desempenho aceitável durante o ciclo, foram 4º colocados na Nations League, caíram nas quartas de final da Euro, mas passaram com tranquilidade pelas eliminatórias. O fato é, independente das dificuldades, tem que respeitar essa camisa que é muito pesada. E na próxima Copa vai ter Alemanha. E antes de chamar o nosso convidado, queria deixar aqui um agradecimento especial ao pessoal da Bundesliga Insider, que nos ajudou a produzir esse episódio, nos ajudou bastante com a pauta, então deixo aqui esse agradecimento para eles. E para falar de Alemanha, trouxemos aqui ele que é comentarista da Bundesliga pelo canal Gold, além de ter o projeto no YouTube, o canal Quadrado Mágico, Bruno Petti. Bruno, muito obrigado pela sua participação e já deixa aí pra gente, você acha que esse ano a Alemanha volta a fazer uma Copa digna de Alemanha? Cara, primeiramente um prazer estar aqui contigo, esse convite que, enfim, a gente demorou a conseguir alinhar a agenda, mas conseguimos alinhar e cá estamos gravando esse programa. Como você falou, né, cara, nos últimos 2 anos, principalmente, eu tenho ficado muito próximo, né, do futebol alemão de maneira geral. É claro que quando a gente fala de seleção, principalmente seleções desse nível, a gente acaba tendo jogadores jogando também fora do seu próprio país, né? A Alemanha tem alguns jogadores jogando principalmente em Premier League e outras ligas, mas por estar ali muito próximo do futebol alemão, né, da Bundesliga, você acaba conhecendo ali a grande maioria dos jogadores, porque o grosso da convocação, né, o grosso da seleção, acaba estando dentro do seu próprio país. Então tem bastante coisa pra gente debater, bastante coisa pra gente falar aqui sobre a seleção de Alemanha, uma Alemanha que nas últimas Copas não vem bem, a verdade é essa, né? Sendo eliminado ali, principalmente no de 2018, num grupo ali que dava para passar com certa facilidade, acabou sendo eliminado, mas tem muita coisa pra gente falar de seleção da Alemanha e trazer essa expectativa aí, né, da Alemanha para a Copa do Mundo. Exatamente. Então já vamos falar um pouco sobre o estilo de jogo. A Alemanha foi uma equipe que variou um pouco de formações durante um ciclo. Eu vou até perguntar a sua opinião de como ela deve chegar para a Copa, mas a gente tem a sensação de que eles devem usar um 4-2-3-1 e eles apostam muito na qualidade da saída de bola e na construção desde o campo de defesa, além de ser um time que pressiona muito a saída de bola para recuperar a bola ainda no campo de ataque. A gente costuma pegar uma escalação aqui para ilustrar. A gente pegou a da partida contra a Eslováquia, que foi a que confirmou a classificação para a Copa. E nesse jogo a Alemanha foi com Baumann no gol, Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterbeck e David Raum, Goretzka e Pavlovic, Sané, Gnabry, Wirtz e Voltmad no ataque. Você acha que a Alemanha que chega para a Copa deve ser muito diferente dessa? Ou a base é por aí mesmo? Não, eu acho que a base é mais ou menos essa, né? Acho que, enfim, Tah e Schlotterbeck tem a briga ali com o Rudiger, né? Pra ver quem vai ser a dupla de zaga ou o trio, né? A gente vai falar, inclusive, sobre isso, sobre essas variações mais pra frente, já que o Nagelsmann, em alguns momentos, utilizou 3 zagueiros. Mas acho que a zaga é basicamente essa. O Raum chega nesse momento agora, muito próximo à Copa, de ser realmente o lateral que mais se destaca dentro do futebol alemão. Tem uma disputa ali com o Mittelstadt, com o Nathaniel Brown, enfim, é um garoto que tá chegando agora também, mas que teria essa possibilidade, chegou a ser convocado. Só tem um jogador que não tá nessa base aí, né, nessa formação básica que você trouxe, que eu acho que, enfim, vai ser titular da Copa do Mundo, da seleção da Alemanha, invariavelmente, porque é um jogador de um nível muito acima dos outros, que é o Jamal Musiala, né? O Musiala teve uma lesão gravíssima na Copa do Mundo de Clubes, numa disputa com o Donnarumma, né, goleiro, acabou, enfim,
arrebentando ali a perna, e tá retornando agora aos pouquinhos, já na reta final da Bundesliga, e deve, se tudo der certo, se ele não tiver uma recaída, não tiver uma nova lesão, voltar a ser convocado também para a seleção da Alemanha, né? Esse garoto mesmo. E assim, ele é um jogador muito diferente. Ele é um jogador que, se ele tá em campo, ele agrega, assim, características que talvez a Alemanha não tenha tanto assim no seu elenco. Que é um cara que tem muita capacidade de drible, muita capacidade de retenção de bola, de drible, principalmente por dentro. Porque a gente tá muito acostumado a falar sobre jogadores dribladores que vão pra cima da marcação, e esses jogadores normalmente jogam lá pelo lado, são pontas. O Musiala faz isso por dentro, e ele tem qualidade pra fazer isso. Então é um cara que muda a Alemanha de patamar, no meu ponto de vista, e ele deve ser titular se chegar em condições físicas para a Copa, e deve chegar, né? Tem tempo para ele conseguir se preparar para isso e conseguir chegar bem para essa Copa do Mundo. Então é um jogador que eu acho que vai entrar nesse time base que você trouxe aí, ele vai ser titular desse time invariavelmente. Se vai ser junto do Wirtz, se vai ser, enfim, vai ser 2 meias, se vai ser um meia só, não sei, né? A temporada do Wirtz no Liverpool tá melhorando agora também, já na reta final da temporada, mas não teve um começo muito bom. Mas eu acho que o Musiala vai ser titular desse time invariavelmente. Sim, o Musiala foi um dos nomes que, digamos que deu esperança para a seleção da Alemanha, né? Que eles vinham desse desempenho ruim nas Copas do Mundo, mas teve a última Euro ali, o Musiala jogou muito bem. Nas 2 últimas Euros, eu diria, né? Na outra Euro ele já estava jogando, e ele foi um jogador jovem, assim, que rapidamente conquistou o seu espaço na seleção. Só mais um detalhe que eu queria comentar sobre a escalação, antes da gente falar dos principais jogadores, sobre o gol, né? Porque é um impacto muito grande você ter uma seleção que durante muito tempo teve o Neuer. Então como é que você acha que a gente vai ter essa camisa 1 da seleção alemã durante a Copa? O primeiro ponto que a gente tem que destacar o Neuer já respondeu 847 vezes que ele não volta para a seleção da Alemanha. Assim, toda vez ele é perguntado, mas e a Copa do Mundo? Você não quer voltar, cara? Pô, volta aí, cara, ajuda aí. Só mais uma Copa, você tá tão bem aí no Bayern. E ele já falou, gente, não, eu não vou voltar. Eu já saí, já me aposentei da seleção e eu não retorno. Inclusive, não sabe nem se ele vai renovar de fato o contrato com o Bayern de Munique, né? Ou se ele vai encerrar a carreira ao fim dessa temporada. Isso, né, tá sendo conversado ainda lá internamente dentro do Bayern de Munique. Mas, de fato, né, é uma lacuna ali que ficou e que se esperava muito que o sucessor fosse o também excelente goleiro Ter Stegen, que era do Barcelona, hoje está emprestado para o Girona, mas que tem sofrido muito com as lesões. Inclusive, agora ele está lesionado e já está fora da Copa, inclusive, com essa última lesão. Então, é um goleiro que chegou a um nível muito alto, que poderia ser esse sucessor do Neuer, obviamente não do mesmo nível do Neuer, na minha opinião, pelo menos, mas que deixasse cair menos do que os outros, mas infelizmente esse cara não vai estar disponível. Com isso, rodou o Nubel no gol em algumas convocações, e mais recentemente, quem tem ficado mais tem sido mais constantemente escalado como titular é o Baumann, né, goleiro do Hoffenheim, que faz uma excelente temporada, inclusive na Bundesliga, tá ali brigando por Champions League, é um time muito ajeitadinho, e o Baumann, de fato, é um destaque, assim, é um bom goleiro. É um goleiro que te dá segurança do Neuer? Não é. Então, assim, realmente uma Alemanha que chega à Copa do Mundo com um goleiro menos pesado, com um goleiro menos decisivo, na hora do mata-mata, na hora que aquela defesa que você fala, cara, se não fosse essa defesa aqui contra a Inglaterra na semifinal, a Alemanha não teria sido campeã do mundo. Eu não acho que o Baumann tem esse peso. Pode até ser que chegue lá e faça uma defesa dessa e me desminta. Mas assim, pelo histórico e tudo mais, eu não vejo o Baumann sendo esse goleiro que te dá essa segurança. Como é, por exemplo, eu vou pegar aqui o ápice recente, na história recente do futebol, de um goleiro que levou um time até um título, que foi o Courtois no Real Madrid na Champions League. Aquela Champions League que ele fez que o Real Madrid foi campeão, ele ganhou vários jogos pro Real Madrid. Então assim, ter um goleiro desse... Exatamente. Então assim, ter um goleiro desse nível, e o Neuer é desse nível, faz muita diferença. O Baumann não é desse nível. Ele é um bom goleiro? A Alemanha pode ser campeão com o Baumann no gol? Pode. Mas eu não vejo ele sendo o cara decisivo para que a seleção da Alemanha consiga chegar longe na Copa. Sim, a gente sabe também a pressão que é você substituir um grande goleiro. A gente teve nos últimos 15 anos aqui no Brasil, acho que 2 exemplos que foram muito marcados, que foi quando o Marcos e o Rogério Ceni se aposentaram, que o São Paulo e o Palmeiras sofreram muito com o goleiro durante muitos anos, até alguém conseguir passar segurança naquela posição. Na minha opinião, o Neuer é o maior goleiro da história do futebol. Na minha opinião. Então, é muito difícil para alguém, o Baumann, que é um bom goleiro,
chegar e substituir um goleiro que não só era um dos melhores da história, mas que é campeão do mundo com a seleção. Então, para ele passar essa segurança pro torcedor, é um processo bem complicado. Não, essa sombra ela existe, né? Quando tem um cara que é muito grande, que é muito pesado, assim, que tem uma história gigantesca e esse cara quem vem atrás dele, quem vem no vácuo dele, é difícil, cara. Tem um peso muito grande. Você citou aí dois deles, e seja lá quem for, a gente tá falando do Baumann, porque o Baumann tem sido titular da seleção nos últimos jogos, mas podia ser qualquer um, cara. Podia ser o Nubel, podia ser qualquer outro aí goleiro, podia ser até o próprio Ter Stegen teria esse peso, teria essa questão. Só que ele é melhor goleiro, né? Mas enfim, sim, o Baumann, qualquer um que viesse teria de fato esse peso, essa sombra que é pesada demais. Sim, e já que estamos falando dos goleiros, vamos falar um pouco dos principais jogadores da Alemanha. Começando pela defesa, o primeiro que a gente separou aqui foi o Nico Schlotterbeck, de 26 anos, zagueiro do Borussia Dortmund. Por enquanto, até o momento da gravação, ele tem 23 partidas pela seleção, mas pela Bundesliga de 2024-25, ele disputou 23 partidas, teve uma média de 6,8 bolas recuperadas por jogo, 62% dos duelos ganhos e 1,7 desarmes. Precisão no passe foi de 90%, precisão na bola longa de 60%, uma média de 102 toques na bola por partido, que é bastante alto para um zagueiro, e 4 assistências. O quanto o Schlotterbeck pode ser importante para a construção da Alemanha, e não só na defesa em si? Não, muita coisa. O Schlotterbeck, pra mim, eu coloco ele como um dos 5 melhores zagueiros em atividade no mundo hoje. Eu sou muito fã do Schlotterbeck. Muito fã do Schlotterbeck. E aí, obviamente, quando a gente fala de um zagueiro, a gente tem que falar de capacidades defensivas, né? De valências defensivas. Ele tem uma capacidade de desarme muito boa. É um cara que tem um timing de bote excelente. Tem uma liderança muito forte. Então, no aspecto também mental, ele é um dos líderes do Borussia Dortmund, é um cara que tá sempre, quando tem entrevistas, ele fala, ele reclama, ele fala que o time tem que querer vencer, tem que querer ser vitorioso. E aí, obviamente, quando a gente fala do Borussia Dortmund, que não tem ganhado nada há muito tempo, ele é esse cara que coloca a cara e que fala que tem que se doar, que tem que se jogar até a última bola. Então é um cara que tem essa capacidade de liderança também. E capacidade de construção, aí ele tá no top 3. Eu coloco top 5 zagueiros e top 3 zagueiros construindo o jogo. O Schlotterbeck tá nesse top 3. Primeiro que ele é canhoto, e zagueiro canhoto já é mais raro do que o normal. Então isso já tem um peso grande. Segundo, porque a capacidade que ele tem de passe longo, de virada de bola, é um negócio inacreditável. E assim, quando eu falo de passe longo, tem jogadores que tem muita pressão para fazer um passe longo, mas é um passe longo que vai aquele balão, sabe? Aquela bola que demora até chegar do outro lado. E isso permite com que o teu adversário, quando a bola demora a chegar do outro lado, ela balance pro outro lado e faça o sistema defensivo conseguir impedir ali o que poderia ser um ataque. O Schlotterbeck, ele tem um passe longo que é mais rápido, é mais rasante, ele consegue botar mais força na bola sem perder precisão. Então ele consegue fazer essa virada de bola mais rápido do que muitas vezes o sistema defensivo adversário consegue balançar para proteger. Então é mais fácil você conseguir pegar o ponta do outro lado, ou o lateral, o ala do outro lado, com mais liberdade, justamente por conta dessa capacidade de passe dele. E tem um terceiro detalhe, que eu acho que para mim é a cereja do bolo na capacidade de construção do Schlotterbeck, que é a capacidade que ele tem de enganar na hora que ele vai dar o passe. Por exemplo, ele tá, digamos que ele esteja ali do lado esquerdo, ele olha pro corredor, pro paralelo ali dele, como se fosse dar um passe pra frente, arma o corpo todo como se fosse dar o passe pra frente, e no último momento ele vira o pé e dá o passe cruzado. E aí os defensores que estão na frente dele ficam ali perdidos, sem saber, sem conseguir identificar, sem conseguir ler pra onde que ele estava direcionando esse passe. Ele faz isso o tempo inteiro. Comece a reparar. Toda hora você vai ver que na hora que ele vai armar o passe, o defensor tá indo para um lado, o passe encaixa no outro. E ele faz isso porque ele consegue, com o corpo dele, com o gesto corporal dele, enganar o adversário. Então é um cara que faz isso muitas vezes. Eu sou muito fã do Schlotterbeck. Agora, o Schlotterbeck chega... Enfim, eu não sei se até o momento em que essa gravação for pro ar, se isso já vai estar resolvido. Mas hoje, enquanto a gente fala aqui, o Schlotterbeck está com um contrato para se encerrar no Borussia Dortmund, e um clube que está muito em cima dele para contratá-lo é o Bayern de Munique. Então, assim, ele chega num momento ali, em termos contratuais e tudo mais, complexos, né? Eu tive na Alemanha agora recentemente para fazer a transmissão do Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e, assim, a torcida do Borussia Dortmund é muito fã, assim, considera o Schlotterbeck como um ídolo, mas ela está meio estremecida por conta dessa indefinição sobre o futuro dele.
E eles já viram esse filme antes, né? Algumas vezes, inclusive, né? Inclusive com o zagueiro, há pouco tempo atrás, que foi o Hummels. Que foi, depois acabou voltando, mas enfim, teve esse caminho, né? Do Borussia Dortmund pro Bayern de Munique. Então, assim, eu acho que pra carreira dele, e aí eu tô pensando aqui, ignorando a torcida, pra carreira dele, ir pro Bayern de Munique seria uma excelente escolha. Porque ele vai pra um dos principais times do mundo, um time que vai disputar a Champions League, que é campeão o tempo inteiro. Agora, falando em termos de como... Porque eu tô falando isso porque a torcida do Borussia Dortmund é alemã, então é uma torcida da Alemanha que também vai acompanhar o Schlotterbeck na seleção da Alemanha. Então será que vai ter uma mudança em termos de humor da torcida com o Schlotterbeck se ele fizer essa transferência dentro do futebol alemão? Não sei, mas enfim, jogando bola, ele pra mim é um dos destaques não só da Alemanha, seria de qualquer seleção do mundo. Sim, e acho que vale destacar que quando a gente fala de uma seleção do tamanho da Alemanha, que a maioria das equipes que a Alemanha enfrentar, eles vão se defender. Então, é importante você ter zagueiros com essa qualidade no passe, porque a marcação ela vai se preocupar muito com o sistema ofensivo, e são os jogadores mais de trás que vão ter mais a bola e que podem fazer a diferença. Isso que você citou da inversão de jogo rápida, essas inversões, quanto mais rápido você inverter, mais tempo a marcação vai demorar para se ajustar. Então é fundamental você ter um jogador que pode confundir a marcação adversária com o passe, a ponto de abrir espaço para os atacantes conseguirem criar situações de gol. Né? Isso começa desde o campo de defesa. Principalmente se você olha para a dupla de volantes que vem sendo titular na Alemanha, que são dois volantes que não têm tanta essa capacidade de construir, que são o Pavlovic e o Goretzka. Eu gosto muito do Pavlovic, mas ele não tem a qualidade no passe, por exemplo, que tem o Kimmich. E eu tô tirando o Kimmich dessa jogada, porque o Kimmich tem jogado muito como lateral direito, né? Óbvio que ele vira um volante quando o time tem a bola, mas enfim, são dois jogadores ali de meio campo que não tem tanto esse refino no passe. Então você ter isso e compensar isso com os seus zagueiros pode ser crucial, né? Pode ser muito importante. Sim, o Goretzka também não vive uma grande fase, né, nessa temporada. E um nome que o Neto da Bundesliga Insider, quando ele ajudou a gente com a pauta, ele citou o Stiller. Você acha que ele pode entrar nesse meio campo aí? Eu acho que ele deve, imagino ele indo à Copa do Mundo. Eu só não sei se ele será, assim, muito utilizado, se ele tem chance de ser titular, porque ele começou a ser convocado agora, não tem muito tempo, né? Eu gosto muito do Angelo Stiller. O Angelo Stiller tem muita característica de organização, de ditar ritmo do jogo, como tem o Kimmich. Então são jogadores ali até certo ponto até parecidos nesse aspecto, mas é um jogador de um nível abaixo ainda, né? Ele pode crescer, pode evoluir, mas eu não vejo essa evolução batendo num nível para ele ser titular da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de agora, que Entendi. Falta pouco tempo, entendeu? Mas é um bom jogador, eu gosto muito do Stiller e ele tem essa capacidade de passe de fato. E falando nele, vamos falar de Joshua Kimmich, volante de 31 anos do Bayern de Munique. Ele já tem 106 jogos pela seleção alemã, tem 10 gols, 28 assistências e 23 jogos como capitão. Ele é o capitão da Alemanha hoje e já tá no top 10 de mais jogos pela seleção. Pela Bundesliga 24-25 foram 33 jogos, 5,8 bolas recuperadas por jogo, 63% duelos ganhos, 1,7 desarmes por partida, 3 gols, 2 passes decisivos e meio por jogo, 119 toques na bola por partida e 6 assistências. Dá pra falar que o Kimmich é o principal jogador da Alemanha? Olha, dá. Acho que dá pra falar sim. O Kimmich, eu coloco o Kimmich... Tem 3 organizadores no futebol mundial que pra mim hoje são os 3 melhores nesse aspecto e estão muito acima dos outros. Vitinha, jogador português do Paris Saint-Germain. Pedri, espanhol do Barcelona. E o Kimmich, alemão do Bayern de Munique. Pra mim são os 3 grandes ditadores de ritmo. Aquele cara que você vai dar a bola e você sabe que ele sabe o que vai fazer. Ele vai acelerar na hora que tem que acelerar. Ele vai tirar velocidade do jogo quando tiver que tirar. Ele vai liderar o time construindo, trocando passe. Ele vai dar passe pro lado quando ele acha que tem que dar. Vai dar passe pra frente. Ele sabe o timing, o momento certo de fazer cada uma dessas ações. Então, eu coloco esses 3 caras como os 3 principais hoje no mundo. O Brasil hoje, por exemplo, não tem um cara desse. Não tem ninguém que faça esse papel. E o Kimmich é esse cara. Qual que é a questão em relação ao Kimmich? A seleção da Alemanha, acho até que a gente vai falar sobre isso, né, mais pra frente, mas já vou me adiantar aqui um pouquinho. Ela tem um problema na lateral direita. Não tem muitos laterais direitos alemães
capazes ali de, pô, beleza, eu vou vestir a camisa da seleção e você titular. Então, o que o Nagelsmann faz? Como tem outros volantes ali disponíveis, a gente já citou aqui Goretzka, Pavlovic, você tem o Ângelo Stiller, você tem até o Pascal Gross, que estava até outro dia no Dortmund, que voltou pro Brighton, que eu acho até um bom jogador também. Você tem mais números em termos de volantes do que você tem de lateral. Então, o que o Nagelsmann faz? E que já fez também o Kimmich outras vezes no Bayern de Munique com outros técnicos. O Kimmich vira um lateral direito. É óbvio que quando o Kimmich joga de lateral direito na Alemanha, ele não é um lateral de ultrapassagem, que vai chegar na linha de fundo, que vai ficar correndo, que vai ficar batendo ali. Não, ele é aquele famoso lateral que o Guardiola inventou um pouco tempo atrás, que é o lateral interior, né, que o pessoal chama. O lateral que, quando o time tá defendendo, ele marca como um lateral. Mas como o time tem a bola, ao invés de andar reto pra frente pro ataque, ele faz a diagonal pra dentro e vira um volante. Então fica ali junto de um outro volante, seja do Pavlovic, seja do Goretzka, enfim, para construir jogo. Então ele anda um pouquinho menos, mas quando o time tem a bola, ele joga de fato como um organizador, como um volante, que é a característica dele. Qual que é o detalhe em relação a isso? Ele já não joga assim no Bayern de Munique há muito tempo. O Kompany, quando ele assume o Bayern de Munique, ele fala: o Kimmich, comigo, não joga de lateral. Eu acho um desperdício colocar ele como lateral e comigo ele não vai jogar ali. Então, assim, é uma função diferente da que ele cumpre na seleção, porque na seleção ele volta e meia, continua jogando de lateral por conta dessa deficiência. É óbvio que o Bayern de Munique não tem essa deficiência, mas também não tem nenhum lateral direito alemão no elenco. Quem joga de lateral direito no time é o Leimer, que é austríaco, às vezes é o Stanisic, que também não é alemão, enfim. O Sacha Boey, que estava até outro dia, acabou saindo, né, o francês, mas enfim, prefere usar outras peças de lateral direito para ter o Kimmich como um volante e não precisar que ele fique correndo, voltando para marcar como um lateral, que gera também desgaste, né? Você acaba cansando um dos seus principais jogadores, talvez o principal jogador, né, como a gente estava falando aqui, para ter que voltar ali e correr a marcar o ponta adversário, que corre pra caramba e que vai dar trabalho. Então, assim, essa é uma questão que o Nagelsmann vai ter que estudar para entender se vai ser isso de fato que ele vai fazer. Foi o que ele fez a maior parte do ciclo. Botar o Kimmich de lateral direito numa linha de 4. Mas pode ser que ele jogue, por exemplo, com 3 zagueiros, aí você coloca um ala, e aí quando você fala de ala, você abre espaço para não precisar ter um lateral, e aí pode ser, por exemplo, o Leveling, jogador do Stuttgart, que pode ser esse ala pelo lado do campo, que baixa numa linha de 5, e aí isso te permite que o Kimmich jogue por dentro, como um dos dois volantes. 3 zagueiros, o Kimmich como volante, um ala na direita e um ala na esquerda. Aí você não precisa desperdiçar o Kimmich para ter que colocar ele como lateral direito. Eu utilizo desperdiçar porque eu também sou da mesma opinião do Kompany. Eu acho um desperdício você colocar o Kimmich como lateral, mesmo que com a bola ele vire um volante. Eu acho que esse negócio de ficar batendo e voltando, tendo que voltar pra marcar, depois você sobe, faz a diagonal, eu acho que isso cansa um dos seus principais jogadores. E eu quero ter o Kimmich sempre descansado pra quando meu time tiver a bola, ele organizar. Não ter que ficar toda hora correndo atrás pra voltar pra marcar o ponto. Sim, inclusive, é uma pergunta muito comum quando se fala de seleção brasileira. Assim, pergunta de bar mesmo, mas qual jogador você naturalizaria para jogar pela seleção brasileira? E todo mundo geralmente vai pro Mbappé, Cristiano Ronaldo, assim, você vai logo pros atacantes. Eu acho que o que mais faz falta na seleção brasileira é um meio-campista com essas características. A gente não tem ninguém com essa capacidade de organização de jogo que o Kimmich tem, por exemplo, que tem o Vitinha, que você citou, e tal. Uma coisa que eu acho muito interessante no futebol atual são os jogadores versáteis. Porque a versatilidade é algo que é muito valorizada, principalmente no futebol europeu, mas eu acho que em algumas circunstâncias isso às vezes atrapalha o jogador mais do que ajuda. Por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que joga em todas as funções do campo de ataque, mas no Real Madrid, em diversos momentos, ele perdeu espaço por não ter se firmado em uma posição em específico. Essa versatilidade pro Kimmich, você acha que ela é mais prejudicial ou isso ajuda mais o jogo dele? Cara, aí depende muito do ponto de vista, né? É muito difícil você falar que versatilidade é ruim para um jogador. Porque o cara joga em mais de uma posição, ele vai acabar se beneficiando sempre de alguma forma. Sim. Sim. Seria ótimo jogarem juntos. Mas, enfim, o que eu quero dizer ele é de um nível muito alto. Então, assim, esse cara ser polivalente é menos importante, por exemplo, do que um jogador de nível mais baixo ser polivalente.
Porque o cara de nível mais baixo, ele, cara, não é titular absoluto na posição natural dele. Então ele jogar numa outra também, pô, pode ajudar muito ele a jogar mais, a ter mais minutagem, a rodar em outras posições. Então no caso do Kimmich especificamente, eu acho que ele ser polivalente é legal, tanto que ele está sendo utilizado em mais de uma posição na seleção e no Bayern de Munique, mas é menos importante do que seria pro Leveling, por exemplo. Se o Leveling não soubesse jogar de ala, ele teria dificuldade de jogar na Alemanha, porque tem outros jogadores à frente dele. Então assim, acho que tem um peso menor no caso do Kimmich especificamente. Sim, porque também tem o caso da polivalência, que é o famoso que é ruim em todas. Então, essa daí não ajuda tanto, né? Exato. Então vamos falar do próximo que a gente já falou aqui agora há pouco, que é o Jamal Musiala, de 23 anos, meia atacante do Bayern de Munique. Pela seleção, ele tem 40 jogos, 8 gols e 8 assistências, uma média de 150 minutos para participar de gol. E na temporada 24-25 pelo Bayern, foram 44 jogos, 21 gols e 8 assistências, uma média de 103 minutos para participar de gol. Então ele tem números muito bons, tanto pela seleção quanto para o Bayern. Ele passou um tempo afastado por lesão. Agora, a simples volta do Musiala já muda a Alemanha de patamar? Muda. Muda porque se você pegar as últimas escalações aí da Alemanha, por exemplo, o Sané, que hoje está no futebol turco, é titular. Com a volta do Musiala, eu não imagino o Sané sendo titular, por exemplo. O Sané já não é mais aquele Sané do City. Eu nem gostei muito do Sané do Bayern de Munique, mas enfim, nem aquele Sané do Bayern de Munique ele é mais. Ele já é um Sané, enfim, que já tá num outro momento da carreira, tá jogando já no futebol de nível um pouco mais baixo. E aí eu tô comparando com o Sané, é óbvio que eles não são jogadores que disputam a mesma função do campo, são jogadores diferentes. O Sané é mais ponta, o Musiala é mais 10, é mais meio campista. Mas o Gnabry, por exemplo, que joga muitas vezes ali como um segundo atacante, em volta do Voltemade, que tem sido o centroavante titular do time, ele pode jogar aberto. E aí você coloca o Musiala pra jogar por dentro e abre o Gnabry, que eu acho um jogador de nível acima do Sané, por exemplo. Eu também não sou muito fã do Gnabry, mas eu acho o Gnabry melhor do que o Sané. Então assim, você tira o Sané, o que eu tô querendo dizer você tira o Sané do time, mesmo que você modifique as peças de posição. Você tira o Sané do time e coloca o Musiala, pô, é um ganho. Sobe muito esse sarrafo. Isso que a gente não tá falando ainda, a gente pode falar mais pra frente de um outro garoto que tá surgindo no Bayern de Munique, que também eu acho que pode ser importante pra caramba na Copa do Mundo. Mas a gente pode falar aí um pouquinho mais pra frente, que é o Lennart Kau. Mas o Musiala é um jogador que eleva o nível, ele inteiro fisicamente, eu acho ele dos melhores jogadores do mundo. É um cara que você vê o Musiala jogando, você parece que tá jogando a pelada, cara, porque ele pega, ele dribla, ele rabisca, ele passa o pé pra lá e passa o pé pra cá, e isso, cara, no meio de 2, 3, 4, e ele passa dos caras. É realmente um negócio incrível o que o Musiala consegue fazer. E aí eu tô falando essa questão dele jogar por dentro, ele ser um driblador por dentro, né? Eu falei isso um pouquinho mais atrás e queria desenvolver um pouquinho mais agora, porque é muito difícil, cara, você jogar por dentro. Hoje em dia no futebol, a maneira como o futebol de times muito compactos, de linhas muito próximas, o cara que joga por dentro, ele muitas vezes está sendo marcado por um aqui, nas costas do lado direito, um nas costas do lado direito, um que está vindo pressionar pela frente, é um espaço muito curto. Então você ter a qualidade para nesse espaço muito curto, nesse nível de jogo, que é um nível de 5 maiores ligas da Europa, Champions League, você conseguir dominar a bola, driblar e passar de 2, 3 ali naquele espaço curtíssimo, cara, isso é só quem sabe muito de bola. Só quem tem muita qualidade pra fazer. E o Musiala tem essa qualidade. Então é um jogador que pode sim, se chega na Copa do Mundo, o Musiala não tá bem, se ele machuca de novo e fica fora da Copa, eu acho que a Alemanha desce de nível, desce de patamar em relação à expectativa e esperança de Copa do Mundo. Eu acho que é um cara que tem esse nível, tem esse peso pra fazer essa diferença. Sim, eu acho tanto o Musiala quanto o Wirtz, disso que você citou, eles têm um jeito meio de peladeiro, assim, de jogar com meião baixo e tal, mas é bem legal de assistir nesse sentido. Algo interessante do que você citou, eu lembro que um tempo atrás eu vi o Pedrinho falando no Sport TV, hoje ele é presidente do Vasco, mas na época ele era comentarista, que ele era um camisa 10, mas ele fala que no futebol de hoje, o camisa 8 é o novo camisa 10, que é o cara que enxerga o jogo de frente, que é aquele cara que joga ali mais como segundo volante. Então ali você tem mais essa possibilidade. Jogar na função de 10 hoje é muito mais difícil porque você tem menos espaço. Em via de regra, você vai jogar de costas pro gol. Então você precisa competir fisicamente, além da habilidade. Então é um mérito um jogador como o Musiala conseguir ter essas características de criatividade e de drible,
jogando pelo meio, competindo fisicamente com a defesa dos adversários. Ainda mais no futebol alemão, que tem uma característica de marcação bem forte. Porque é isso, porque assim, o Musiala, você fala, ele é um 10, mas ele não é aquele 10 clássico que nós brasileiros estamos acostumados. Ele não é aquele 10 pifador, aquele 10 do último passe. Ele é um 10 mais segundo atacante do que 10. Ele é 10, mas ele é mais segundo atacante, é um cara de mais conduzir bola, de carregar, de driblar, e aí, de novo, por dentro, que é muito mais difícil do que o resto. Então, de fato, assim, quando você fala, o Musiala é 10, você já imagina o quê? Nós brasileiros, né? Então é aquele cara que joga com classe, é um Paulo Henrique Ganso alemão, que é o que a gente tem expectativa, o que a gente tem no imaginário do 10, né? É o Ganso, é o Alex, Cabeção, enfim, são esses caras. O Musiala não é esse cara, o Musiala é bem diferente desses caras, mas é um 10 com outras características, com outras valências, um cara que pisa mais na área, que dribla mais, enfim, que faz mais gols. Então é mais esse nível, esse estilo de 10, e que eu não tenho dúvida que o Nagelsmann tá doido pra poder contar com ele na Copa. Sim, e a gente já falou dele, então vamos de Florian Wirtz, que também tem 23 anos, hoje meio atacante do Liverpool. Pela seleção ele também tem números bons, ele já tem 37 jogos, 8 gols e 9 assistências, uma média de 132 minutos para participar de um gol. E na temporada 2024-25, eu sempre pego o recorte de uma temporada completa, ele ainda estava no Bayer Leverkusen, e aí ele fez 45 jogos, marcou 16 gols e deu 15 assistências, também uma média de 109 minutos para participar de um jogo. A primeira temporada dele no Liverpool começou dando bastante incerteza. Já tem uma parcela das pessoas que acha que ele pode ter sido fogo de palha. Como é que você avalia a importância do Wirtz visando a próxima Copa? De fato, assim, tem um Wirtz versão Bayer Leverkusen e tem um Wirtz versão primeira temporada no Liverpool. Isso é um fato. Eu achava que ele se adaptaria com um pouco mais de facilidade, mas ele tá levando um pouquinho mais de tempo. Isso dito, ele tem evoluído. A temporada do Liverpool não é uma boa temporada. O Liverpool não está, no momento que a gente está gravando isso aqui, dentro dos 5 colocados da Premier League que vão disputar competições europeias. Nesse momento, o Liverpool... tudo bem que pode abrir uma vaga, ele vai acabar indo também, mas enfim. Ele não disputaria Champions hoje, o Liverpool, pela classificação na Premier League. Então é um contexto também coletivo de um time que não joga bem. O Salah, por exemplo, tá fazendo uma das piores temporadas dele no Liverpool. Então, assim, o contexto conta também pra gente avaliar o individual. Então, sim, o Wirtz não tem um bom início no Liverpool, mas o contexto coletivo não tem ajudado ele também a se destacar. Não é que o time tá jogando muito e ele tá jogando mal. É que o time está jogando mal e ele também está jogando mal junto com o resto do time. Então, acho que isso tem um peso. Isso dito, que outra seleção no mundo tem 2 meias como Wirtz e Musiala? Eu não vejo nenhuma outra. Assim, desse nível, jogadores desse nível, é claro, de novo... Com essa característica, né? Exato, com essa característica. E ainda vou incluir um terceiro ainda, que é o Lennart Kau, que é garoto, ainda tá crescendo, mas também tem essas características. O futebol alemão está formando muitos jogadores dessa característica específica, né? Desse 10, de formas diferentes, com características ali do 10 diferentes, mas nessa posição, de jogar em espaço curto, jogar por dentro, a Alemanha tem formado muitos jogadores, né, recentemente, né? Tanto que os 3 são muito jovens ainda, Wirtz, Musiala e Lennart Kau. Mas assim, o Wirtz hoje, ele não chega na Copa do Mundo, não chegará na Copa do Mundo, né? Com o mesmo peso que chegaria se a Copa tivesse sido ano passado. Isso é um fato. Pela temporada que ele fez no Liverpool não ser tão boa, enfim, ter altos e baixos, ter crescido mais na reta final e tudo mais, não é o meu peso. Mas eu não acho, por exemplo, que ele vai perder posição no time titular da Alemanha. Até por conta dessas características que a gente falou aqui. Cara, você tem o Wirtz no time, cara, você tem que botar. Você vai tirar o Wirtz pra botar o Sané, pra botar o Leveling. Pô, são jogadores de características diferentes, mas o nível também é mais abaixo, né? Então acho que o Wirtz chega ali pra ser se tudo der certo, se o Musiala chegar bem também, para ser uma dupla de meias aí, talvez da melhor da Copa do Mundo. Melhor dupla de meias no papel, obviamente. Pode ser que no campo não funcione. Sim. Mas no papel, a melhor dupla de meias do mundo, assim, de qualquer seleção, somando com qualquer outro. Talvez até do que a francesa. Aí tem que pegar pra ver aqui a escalação da França, mas enfim. Eu não me lembro, assim, de cabeça de 2 meias, camisas 10 franceses do nível de Wirtz e Musiala. Então, cara...
Pode falar. Porque a gente falar de um meio-campo forte, eu penso na seleção de Portugal, por exemplo, que tem o Vitinha, Bruno Fernandes e tal, mas são características diferentes. Para a França, por exemplo, acho que a gente já vai mais para um trio de ataque. Dois meias assim com essas características, realmente é difícil você encontrar com essa qualidade que tem o Wirtz e o Musiala. É isso. Assim, e aí você imagina, sei lá, um meio-campo, digamos que o Kimmich joga nesse meio-campo. Um meio-campo com Kimmich, Wirtz e Musiala. Cara, é um meio-campo absurdo. É um meio-campo absurdo, assim. Dá pra imaginar um tripé, por exemplo, se o Nagelsmann quiser jogar com os três juntos. É claro que falta um pouquinho de poder de marcação, né? Você vai ter que compensar de outras formas. Mas, assim, acho que o Wirtz compõe aí esse meio-campo da Alemanha muitíssimo bem. E apesar de não chegar no seu melhor momento na carreira, é jovem ainda também, né? O Wirtz tem o quê? 22 anos? Na Copa ele vai ter 23. 23 anos. É muito jovem ainda. Vai jogar essa e ainda mais 2 ou 3 Copas ainda. Mas é um jogador que tem muita qualidade, que eu acho que pode ajudar muito a Alemanha. Inclusive, o fato de que os principais jogadores que a gente falou aqui, o Wirtz e o Musiala, os dois têm 23 anos, são dois jogadores jovens. A Alemanha ter tanta dependência de jogadores mais jovens assim pode ser um problema durante a Copa, porque, por exemplo, em 2022 eu acho que isso pesou para a seleção brasileira. Eu acho que a falta de experiência ali para alguns jogadores, Rafinha, Vini, Paquetá, Antony, Rodrigo, todo mundo ali fazendo a primeira Copa, eu acho que contra a Croácia acabou sendo... Essa inexperiência acabou fazendo a diferença. Você acha que a mesma coisa pode fazer diferença para a Alemanha nessa Copa? Mas se você olhar, essa baixa experiência ele é mais do meio para frente do que do meio para trás. Porque do meio para trás você tem o Kimmich, que a gente já falou aqui, já é um jogador mais experiente, o Jonathan Tah é um jogador mais experiente, e o próprio Baumann, que a gente falou aqui que não é do mesmo nível do Neuer, ele não é, mas já é um jogador experiente, tem 35 anos de idade o Baumann. Tá no Hoffenheim lá já há mais de uma década. Então acho que, mesmo que na frente, dos homens de frente, o time não tem essa experiência, ele tem do meio para trás, então acho que dá para compensar isso de outras formas. Fora que, assim, no banco você vai ter caras mais experientes, você vai ter, ou até no titular, o Gnabry é um cara que tem um pouco mais de experiência, o próprio Sané que eu citei aqui, enfim, não seria meu titular na Copa do Mundo, mas é um cara que vai estar no grupo muito provavelmente, vai trazer um pouco mais dessa experiência. Então acho que eu não vejo a Alemanha como um time extremamente jovem. Eu acho que tem sim jogadores muito jovens, mas eu acho que tem outros ali que conseguem compensar dentro do elenco, não necessariamente na mesma posição, mas dentro do elenco jogadores ali com experiência suficiente para conseguir ajudar a segurar esse rojão da capacidade de liderança, de grupo e tudo mais. Então vamos já levar a discussão para os pontos fortes e fracos da Alemanha como um todo. A gente estava falando na hora do estilo de jogo que a Alemanha é um time que pressiona muito a saída de bola do adversário e que tem muita qualidade no passe. Você vê que essa pressão na saída de bola da seleção alemã é algo que é muito característico deles, que nenhuma outra seleção tem nesse nível que eles fazem? Não sei se não tem do mesmo nível, mas essa característica é uma característica que veio, assim, veio um pouco do futebol alemão, né? Com o Klopp, dessa tal do Gegenpress, né? A pressão ali constante, pressionar a saída de bola, esse jogo mais rock and roll. E o Nagelsmann é muito desse estilo, né? É um cara que, nos clubes que ele passou e também na seleção da Alemanha, é um cara que gosta de pressionar o adversário lá em cima, de abafar, de não deixar o cara sair jogando com tranquilidade. É pressão constante, se tiver que encaixar individual, vai encaixar individual, se tiver que percorrer o cara até lá atrás, se o atacante tiver que correr atrás do zagueiro para trás, vai correr atrás do zagueiro para trás. Então é um cara que usa muito, que tem isso muito bem definido dentro do modelo de jogo. Então, eu não vou dizer que a Alemanha, ou não vou cravar, né? Pode até ser que seja, mas não vou cravar aqui que a Alemanha tem a melhor pressão alta do mundo hoje dentro das seleções, mas é um time que não vai abrir mão de pressionar alto, mesmo se não estiver fazendo isso no melhor nível. O que eu quero dizer? Se a Alemanha chega ali no primeiro jogo da Copa do Mundo, toma um gol porque subiu para pressionar e tomou a bola nas costas, isso não vai mudar a característica do time para os próximos jogos. O Nagelsmann não vai abrir mão disso, pelo menos eu não vejo ele abrindo mão dessa característica. Então, é uma característica de fato desse time da Alemanha, e todo mundo que for jogar contra a Alemanha vai ter que encontrar maneiras e estratégias de conseguir bater essa pressão. E aí pode ser tanto trocando passes curtos, se arriscando contra essa pressão,
ou bola longa. Você vai botar um centroavante lá na frente, vai meter a bola longa pro cara fazer a casquinha, pro cara fazer o pivô, e aí vai ser onde vai entrar o trabalho dos zagueiros, né? Jonathan Tah, que tá muito acostumado a jogar linha alta. O Bayern de Munique é a linha mais, é um dos times que joga com a linha mais alta na Europa. Na Bundesliga é disparadamente o primeiro. Eu tenho até esse número de cabeça. A média da distância da linha de defesa, ou seja, do último homem da defesa do Bayern de Munique pro goleiro do Bayern, na Bundesliga é em média de 42 metros. Então é um zagueiro que joga 42 metros à frente do seu próprio gol. É uma linha muito alta. E o Kompany joga com marcação individual. Marcação individual o campo inteiro. Então se o zagueiro do adversário, isso aconteceu contra o Hamburgo num jogo da Bundesliga, o Vuskovic, que é o zagueiro do Hamburgo, teve uma hora que ele saiu, se mandou pra frente. Deu uma de Lúcio, que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Se mandou. Sabe quem que tava marcando ele lá atrás? Era o Harry Kane. Correu até a defesa lá. O Harry Kane faz muito isso, né? Mas assim, é marcação individual. Então se o zagueiro correr, ele vai atrás. Então assim, o Tah é um zagueiro que tá muito acostumado a jogar dessa forma. Então acho que ele já sai até na frente na disputa ali da zaga, né? E acho que ele deve ser titular de fato, né? É um excelente zagueiro, o Jonathan Tah. Mas é um cara que tá acostumado, apesar de não ser aquele zagueiro com muita velocidade, né? É um zagueiro que tá acostumado a jogar com essa linha alta. O Schlotterbeck já não tanto assim, porque o Dortmund já não joga tanto exposto assim quanto joga o Bayern de Munique. Mas enfim, o Rudiger também no Real Madrid também tem muita velocidade, é um zagueiro muito rápido também, poderia jogar nessa linha, mas vai muitas vezes essa pressão alta, quando o teu adversário não quer sair por baixo, o trabalho recai muito nos zagueiros, né? Que é nessa bola longa para ganhar não só a primeira bola, mas também ganhar a segunda bola, né? E aí precisa também de toda uma organização, que os volantes também estejam nessa disputa da segunda bola e tudo mais, tomar cuidado com a caixinha para alguém ultrapassando por trás, nas costas do zagueiro, enfim, mas o Nagelsmann é um cara que é especialista nisso, então eu diria que ele vai trabalhar dessa forma, vai continuar trabalhando dessa forma e vai tentar fazer com que essa pressão alta da Alemanha seja de fato sufocante e que isso seja um ponto forte do seu time. Sim, e a gente citou muito a construção da seleção alemã e o jogo ele é muito por dentro. E você citou mesmo que eles têm uma dificuldade muito grande na lateral direita, a ponto de que o principal jogador do time acaba jogando por lá. Você vê que essa fragilidade na lateral direita pode ser um ponto fraco para a Alemanha pensando na Copa do Mundo? Eu acho o Kimmich craque, a gente elogiou o Kimmich aqui trocentas milhões de vezes. Isso dito, eu não confio no Kimmich para, por exemplo, jogar contra a Colômbia e marcar no mano a mano o Luiz Dias. Porque esse encaixe pode acontecer. O Luiz Dias é um cara que joga mais pela esquerda. O Kimmich na Alemanha ele joga como lateral direito. Então pode ser que se a Alemanha encontre a Colômbia na Copa do Mundo, pode ser que isso aconteça, não sei. Nem peguei pra ver o cruzamento, tá? Foi o primeiro jogador que me veio na cabeça. Mas, assim, eu não confio no Kimmich marcando no mano a mano o Luiz Dias. Não confio. Porque eu não acho que ele tem essa característica, essa capacidade de marcação tão boa assim. Então, assim, pode-se sim. Podemos considerar, principalmente a lateral direita, como um ponto fraco. E aí, se o Kimmich jogar por ali, muito um ponto fraco defensivamente falando, ou se jogar outro, vai ser um ponto fraco porque o jogador que jogar ali, seja ele quem for, não vai ser de um nível tão alto assim. Vai ser de um nível mais baixo. Então, isso pode até fazer, como a gente já falou aqui em outras vezes, a gente pode até desenvolver um pouco mais agora, com que o Nagelsmann, em algum momento, identifique que ele tem que jogar com 3 zagueiros. Porque ele tem 3 ótimos zagueiros. Então, imagina, um trio de zaga com o Tah por dentro, Rudiger na direita e Schlotterbeck na esquerda. Cara, é um baita trio de zaga. Você bota o Raum pra jogar como uma ala pela esquerda, ele tem essa capacidade, um cara que tem muita chegada ao ataque. No Leipzig ele faz isso muito bem, ele tem um cruzamento absurdo, uma precisão excelente nos cruzamentos, pega muito bem na bola, tanto que ele bate muita bola parada também. É um cara que faz muito bem esses cruzamentos, então ele tem liberdade para chegar no ataque e cruzar, pode ser uma excelente arma. E do lado direito você vai ter que buscar ali. O Levering talvez seja ali o jogador que tenha um pouquinho mais essa capacidade de ser esse ala, que vai chegar também à frente, que vai voltar para marcar, porque no Stuttgart, ele já jogou de ala no Stuttgart, e mesmo quando ele joga de ponta, joga mais à frente, muitas vezes, quando o lateral adversário sobe pro ataque, ele baixa e marca lá na linha de 5. Ele tem esse trabalho defensivo também no Stuttgart, então é um cara que pode fazer essa função também, e aí você bota o Kimmich por dentro e você minimiza, entre aspas, essa dificuldade que você tem no lateral. Porque você joga sem lateral, no caso. Ele jogando com ala, você joga sem lateral. Sim, e o Nagelsmann, ele usou em alguns jogos importantes a formação com 3 zagueiros. Foi o caso do jogo contra Portugal na Nations League, né? Acabou perdendo, mas o time jogou com 3 zagueiros. Naquele jogo tava o Schlotterbeck, tava o Anton e o Tah.
Era esse o trio, né? Acho que sim. Tenho quase certeza que era esse o trio. Então, não, se ele utilizar isso na Copa, não seria algo que não foi testado antes. Algo a se destacar é que na última Copa do Mundo, em 2022, a Alemanha teve problemas, caiu na fase de grupos mais uma vez, e o jogador que mais se destacou na Alemanha, um dos que mais se destacou, foi o Füllkrug, que não é o nível de jogador que a gente espera que se destaque em uma Copa do Mundo, mas foi o que aconteceu. Hoje a gente tem o Voltemade, que está jogando em bom nível na seleção alemã, mas são dois atacantes que não têm muita mobilidade. Você vê isso como um problema para a seleção alemã, essa falta de mobilidade no ataque? Não necessariamente. Eu gosto desse aí. Eu gosto do Voltemade. Eu acho ele bom jogador. Ele é um cara alto, é um cara forte que te dá capacidade de ganhar a bola pelo alto, que te dá uma opção no cruzamento, que te dá uma opção numa bola parada. E também não é um cara bobão, não. É um cara habilidoso. Quando ele conduz a bola, ele tem bom drible, ele carrega bem a bola. É um cara que teve muito destaque na Bundesliga, no futebol alemão. Não à toa, foi para uma baba aí, né, pro Newcastle. Assim como o Wirtz, a primeira temporada dele na Premier League não é a melhor possível. Ele começa ali bem, depois começa a cair, aí o Issa, que estava lesionado, volta de lesão e começa a ser mais titular do que o Voltemade, enfim. Não é um cara que chegou no Newcastle e tomou conta da posição e que é o melhor centroavante do time. Não chega a ser esse nível. Mas eu acho que para a seleção da Alemanha, a Alemanha tem um problema de centroavante desde que o Klose se aposentou, né? Não tem outro, não encontra ninguém. Assim, já rodou ali alguns, mas muitas vezes joga até sem um cara desse estilo, porque não tem outro para colocar. Tanto que o Füllkrug, que é um jogador, no meu ponto de vista, absolutamente limitado, foi titular da seleção da Alemanha na Copa do Mundo. Eu acho o Voltemade bem melhor do que o Füllkrug. Então acho que é uma melhora na seleção da Alemanha em relação a essa posição de centroavante. Ele é um dos melhores centroavantes do mundo? Não é. Pode ser que no futuro ele seja? Pode ser que seja. Não tenho essa expectativa que seja, mas eu acho ele um bom centroavante. Eu não acho que ele vai, como o pessoal diz aí na gíria da bola, eu não acho que ele vai quebrar a bola e vai ser um ponto ali que vai fazer a seleção da Alemanha perder tanto assim nos jogos. Eu acho que é um cara que pode ajudar, pode fazer um papel importante, de pivô, de correr, enfim. Eu acho que ele agrega mais, pelo menos, do que o Füllkrug agregou nas últimas Copas. Sim, e não dá para reclamar da última Copa do Füllkrug, porque ele foi uma das poucas coisas que funcionou na seleção da Alemanha. Agora, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, eu acho que uma das frases que eu considero mais imbecis que é proferida no futebol é a frase "não existe mais peso de camisa no futebol". Para mim, camisa pesa. Camisa não vai ganhar jogo sozinha, mas principalmente um mata-mata de Copa do Mundo, uma seleção olhar e do outro lado ter a Alemanha, é uma coisa que faz diferença. Agora, o histórico recente da Alemanha em Copa do Mundo, a gente tá falando de 2 eliminações na fase de grupo. O que vai pesar mais nessa Copa? A camisa da Alemanha, que é tetracampeã mundial, ou o histórico recente de eliminações e de desempenho ruim em Copas do Mundo? Eu acho que o histórico recente, ele deixa o alemão meio ressabiado em relação ao que esperar da Alemanha na Copa do Mundo. Eu acho que é mais por esse caminho do que pensando em peso de camisa. Eu concordo contigo, acho que a camisa pesa e faz diferença, sobretudo no mata-mata. Se você passa da fase de grupos e você enfrenta a Alemanha, cara, isso tem um peso grande, Até na forma que você vai jogar. Cara, não dá pra jogar de qualquer maneira aqui não, filho. É a Alemanha do outro lado, ó. Não dá pra gente jogar igual a gente jogou ali contra o fulaninho qualquer ali na fase de grupos. Tem que jogar ali, enfim, mudar a estratégia, jogar de forma mais defensiva, enfim, dependendo de quem for, né? Mas eu acho que chega mais ressabiada em relação às últimas 2 Copas do que qualquer outra coisa. Porque, cara, se ser eliminado na fase de grupos, pô, é pesado, né, cara? Assim, a gente aqui no Brasil, a gente reclama muito que o Brasil não passa das quartas, né? Mas, pô, imagina se o Brasil tivesse caído na fase de grupos nas 2 últimas Copas. Imagina, não, se a gente tá falando mal, ficar parando nas quartas, imagina se tivesse parado na fase de grupos. Aí tava acabando o mundo aqui, né? Mas, enfim, eu acho que chega mais ressabiada. A Alemanha, quando a gente olha para elenco, tem um elenco muito bom, tem um elenco forte, mas não é dos 2 melhores elencos do mundo hoje, que pra mim são 2 e talvez não. São os 3 principais favoritos pra mim, a Copa do Mundo
hoje, no momento que a gente tá gravando, eu acho que não vai mudar até a Copa de fato começar, são França, Espanha e Argentina. A Argentina, por ser atual campeã, enfim, ainda tem um Messi que parece que vai jogar mais uma Copa, né? O que tudo indica. A França, porque tem uma geração absurda, que vai ficar um monte de jogador sensacional fora, inclusive, porque não vai dar pra levar todo mundo. E a Espanha, que também tem uma geração sensacional, com Lamine Yamal, Pedro e afins. A Alemanha não está nesse nível. Assim como o Brasil também não tá. Eu colocaria a Alemanha e o Brasil, por exemplo, num patamar abaixo dessas três. Então, assim... E ainda você vir de 2 eliminações em fase de grupos, coloca ali a Alemanha talvez até um tantinho abaixo do Brasil, se a gente for comparar uma com a outra, em termos ali de expectativa. Então, assim, eu acho que sim, acho que o torcedor alemão vai chegar muito mais ali falando, cara, e aí? A gente vai chegar ou não vai? Como é que vai ser? Eu acho que chega mais nessa dúvida do que numa certeza de que, vamos chegar, vamos atropelar, vai chegar ali nas quartas e a gente vê o que vai rolar. Eu acho que não tá muito por esse caminho, não. Sim, eu concordo até com o top 3. Eu acho que a França não me passa tanta certeza, ainda mais com a possibilidade. No momento que a gente tá gravando aqui, tem uma incerteza em relação ao Mbappé, por questão de lesão. Então, a França não me passa tanta confiança. Acho que a Espanha é o time que joga melhor. O Brasil eu coloco abaixo, mas não por elenco, mas por questão de jogo mesmo, por questão do time não tá acertado e tal. Mas o que eu falo de camisa é, por exemplo, Portugal é uma seleção que eliminou a Alemanha na Nations League e que teve um ciclo melhor que a Alemanha. Sim. Mas um título de Copa do Mundo da Alemanha ia ser muito menos surpreendente do que o de Portugal. Justamente pelo peso de camisa. Porque é algo que a gente já tá acostumado a ver. A Alemanha campeão, o Brasil campeão. Não, faz sentido. Seria, assim... É possível Portugal ser campeão do mundo? Porque é uma geração realmente muito boa, uma geração absurda. Seria uma história pro Cristiano Ronaldo sensacional. Sim. Mas eu tô contigo. Eu acho que tem menos... seria menos surpreendente se a Alemanha fosse campeã do mundo do que Portugal campeão do mundo. Apesar de Portugal ter um elenco melhor, ter um ciclo melhor, ter jogadores melhores. Eu tô contigo nessa. Sim. Então vamos aqui para fechar a parte mais importante, digamos assim, que é a projeção. Até onde a gente espera que a Alemanha chegue na Copa do Mundo. A Alemanha está no grupo E, junto com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Então vamos aos cenários. Se a Alemanha se classificar em primeiro, ela pega um terceiro colocado, e aí tem algumas opções aí. São 5 opções de terceiro colocado que ela pode pegar. Se classificar em segundo, ela pega o segundo colocado do grupo I, e aí a gente pode imaginar que seja Senegal ou Noruega. E se classificar em terceiro, pega um primeiro colocado. Como você acha que a Alemanha passa da fase de grupo, ou cai na fase de grupos mais uma vez, não sei. E até onde, no mata-mata, a Alemanha consegue chegar? Eu não acho que a Alemanha... Um ponto importante a gente lembrar é que a Copa do Mundo mudou, né? Uma Copa do Mundo maior. E como a Copa do Mundo é uma Copa do Mundo maior, com mais seleções, tem mais seleções de nível baixo. Curaçao, por exemplo, eu até comentei a classificação de Curaçao à Copa do Mundo, lá no canal Gucci, a gente transmitiu as eliminatórias da CONCACAF. E assim, foi legal pra caramba, os jogadores comemorando muito, a primeira Copa na vida, é o menor país, geograficamente falando, que vai disputar uma Copa na história. Então, assim, é uma história muito legal. Isso dito, cara, é uma seleção muito abaixo de qualquer outra daí do grupo, né? Costa do Marfim, uma seleção acima, Equador também, Alemanha, então nem se fala. Curaçao é composta majoritariamente por jogadores da segunda, terceira e da quarta divisão da Holanda. É um nível muito diferente. Então, assim, se a Alemanha cai nesse grupo, tudo bem que tem Costa do Marfim e Equador. São seleções que realmente vão dar mais trabalho à Alemanha. Costa do Marfim, por exemplo, tem o Diomandé, que está jogando um absurdo na Bundesliga, que o torcedor alemão está muito acostumado a ver e está jogando muita bola lá no Leipzig. E vai enfrentar a Alemanha. Vai dar trabalho. E o Equador, enfim, é uma seleção também que vem revelando muitos bons jogadores, que também tem dado trabalho. Na última Copa tinha até uma expectativa mais alta em relação ao Equador, em 2022, acabou não atingindo, mas pode ser que em 26 atinja. Enfim, mas é uma seleção também que pode dar trabalho. Mas eu não vejo a Alemanha caindo nesse grupo. Se cair pelo terceiro ano consecutivo na fase de grupos, aí realmente para repensar muita coisa o povo alemão, porque alguma coisa aí tá errada. Pra fechar as portas, eu diria. Pois alguma coisa está errada. Então eu não tenho essa expectativa. Repete aí pra mim, se passar em primeiro, quem que pega? Pega um terceiro colocado, porque tem muitas opções, cara. Aí depende aí pode vir muito. Mas terceiro colocado eu imagino que seja uma seleção mais fraca, no geral.
Na verdade, uma seleção de um grupo mais fraco, né? Mas aí tem aquela pré-oitavas lá. Seus 16 vou até pegar, a Alemanha tá no grupo E, né? Isso. Vai pegar o terceiro colocado do grupo A, B, C, D ou F. Então é algum terceiro lugar. Acho que pode ser aqui. Pode ser a Coreia do Sul, uma Escócia, Tunísia. Acho que vai estar por aí. Austrália, assim. De repente. Talvez, eu tenho expectativa da Alemanha chegar, pelo menos aí, às oitavas de final, né? Não acho que a Alemanha caia antes disso. Repito, é uma Copa do Mundo diferente, em que alguns enfrentamentos serão, de fato, de seleções muito fortes contra seleções muito fracas, que sempre teve na Copa do Mundo, é verdade, mas agora vai ter ainda mais, porque aumentou o número de seleções. Então não tem expectativa da Alemanha caindo numa fase de grupos, pegando o grupo, não vejo. Pode assim, na pior das hipóteses, eu sei que não passam todos os terceiros colocados. Mas mesmo que Costa do Marfim e Equador fiquem em primeiro e segundo, não é possível que a Alemanha não vai passar como uma das melhores terceiros colocadas, né? Assim, porque aí tem que fazer saldo contra a Curaçao e é o mínimo, né? E deve fazer, né? A gente imagina que vai fazer. Então, assim, eu não vejo na fase de grupos de novo, eu não vejo a Alemanha caindo. Pelo menos ali, umas oitavas, umas quartas de final. Eu coloco a Alemanha no top 8. Eu acho que chegar nas quartas de final dá pra gente considerar uma boa Copa da Alemanha. É claro que vai depender do contexto, vai depender de como vai chegar lá e de como vai cair. Mas chegar nas quartas de final, eu acho ali que dá pra dizer que seria a expectativa ali, né, da Alemanha, o mínimo pra Alemanha. Sim. Sobre a fase de grupos, acho que a Alemanha passa em primeiro, mas eu ressalto que, com o aumento de seleções, a Alemanha pegou um grupo mais difícil do que o esperado. Sim. Equador e Costa do Marfim são duas seleções que podem dar bastante trabalho para a Alemanha. Pro mata-mata, eu projetaria no mínimo quartas de final, eu acho que é o que eu espero, mas eu confesso que eu dei uma colada num simulador aqui só para ter uma noção, e se as duas passarem em primeiro, nas oitavas teria um confronto entre França e Alemanha. Aí eu acho que já muda a expectativa. muda. Aí já muda um pouco. Começando a achar melhor passar em segundo do que passar em primeiro. Porque em segundo, eu coloquei quem aqui? A Costa do Marfim, talvez, o Equador. Você pega um confronto mais fácil, provavelmente. E aí entra no caminho do Brasil, talvez. Mas enfim, eu acho que a Alemanha passa em primeiro, mas esse confronto entre França e Alemanha nas oitavas aqui, já vejo a França como favorita, mas acho que a Alemanha vai fazer uma Copa honesta, diferente das duas últimas participações. Acho que vai ser uma Copa respeitável por parte da Alemanha. Não, é isso sim, a gente projeta aqui sem saber o caminho, né? Sem saber os confrontos. Pô, a gente tá projetando aqui quarta de final. É claro que se pega a França nas oitavas, a Alemanha não é a favorita pra chegar nas quartas. Isso é uma obviedade. A França é uma seleção hoje melhor. Então se chega e pega a França e cai nas oitavas, você vai falar que foi uma Copa horrorosa da Alemanha? Não, principalmente dependendo da forma que cair, né? Se cair brigando, lutando, dando trabalho e tal. Cara, você vai falar que foi ruim? Eu sei que aqui no Brasil a gente sempre considera uma derrota um fracasso, independente de como ela vem. Então se o Brasil pega a França nas oitavas de final e é eliminada, vai todo mundo esculachar, todo mundo vai ser uma porcaria. Se o Brasil pegar a França na final e perde nos pênaltis, também vai acontecer a mesma coisa. Isso é verdade. Você tá coberto de razão. Mas assim, acho que depende muito do caminho. Assim, esse exercício de imaginação é até difícil de fazer justamente pelo caminho. Esse caminho de pegar a França, cara, eu fugiria disso aí. A gente tá... Se me garantisse assim, se você passar em segundo, o seu confronto não vai ser contra a França, pode ser qualquer outro. Tudo bem que pode ser, eu não acho que não vai ser a Espanha, né? Mas, cara, se for o Brasil, eu prefiro pegar o Brasil do que a França. Hoje, eu prefiro pegar o Brasil do que a França. Se eu sou alemão. É justo. Mas, cara, é porque a gente tava tão acostumado com outro formato que a gente já fazia o chaveamento meio que de cabeça, assim. Agora é bem mais complicado, com o terceiro colocado e tal. Mas por esse confronto, possível confronto com a França, a minha projeção é oitavas. Então, Pet, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez vou falar aqui do canal Quadrado Mágico e fica à vontade para divulgar o que você quiser. Mas mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua ajuda aqui com o projeto. Eu que te agradeço, cara, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de futebol alemão, futebol que eu tenho acompanhado muito recentemente, passando aqui os meus trabalhos. Estou lá no canal Guts comentando
obviamente, muito a Bundesliga, mas não só a Bundesliga, comento de tudo por lá, Campeonato Saudita, fiz estaduais agora também nesse início de ano, Campeonato Paranaense, enfim, já comentei Série B lá no passado, quando o Canal Gol tinha Série B, Libertadores Sub-20 também, competições de base, a gente também transmite, enfim, um monte de competições diferentes, até japonês, campeonato japonês, eu já comentei por lá, a J-League, então acompanhe nosso trabalho por lá, um trabalho bem legal que o Canal Gol está fazendo. E o Quadrado Mágico, que é um projeto novo que eu tenho com meus amigos, né, com o Conrado Santana, com o Eduardo Bartem e com o Vitor Canedo, um projeto, enfim, que a gente já é amigo, a gente já se encontrava para falar de bola, falar de futebol, e a gente quis trazer aquelas conversas que a gente tinha para o público, trazer num formato de um programa para debater, para falar, enfim, temas, principalmente temas mais atemporais, né? Obviamente, Quadrado Mágico, a gente fala muito de Copa de seleção, de Copa, porque, enfim, Quadrado Mágico é uma alusão àquele Quadrado Mágico de 2006, só que o nosso Quadrado Mágico vai dar certo. Funciona, né? Vai funcionar, vai estar funcionando. Então é um projeto bem legal também, que está começando agora, está dando seus primeiros passos, aos pouquinhos a gente está crescendo ainda de forma paulatina, devagarzinho, mas espero que seja um projeto também que dê certo, que funcione muito e que exploda já já. E agradecer mais uma vez o seu convite, Pedro, tamo junto, valeu e até a próxima. Valeu, obrigado pela participação. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Bruno Pet pela participação. Sigam ele em todos os projetos que ele citou e também sigam o pessoal da Bundesliga Insider, @BundesInsider no Instagram e no Twitter. Eles são mais ativos no Twitter, mas sigam eles porque eles ajudaram bastante a gente para esse episódio. Todo o pessoal, Jimmy, Antonella, Neto, muito obrigado pela ajuda que vocês nos deram para esse episódio. Não deixe também de nos seguir em todas as redes sociais, mais uma vez, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Em breve nós voltaremos para falar de mais de uma seleção. E se você chegou agora, fica que vai ter Copa, e é sempre bom lembrar que todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta.